Olá, queridos irmãos, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai estar falando mais uma vez sobre esse assunto da Ucrânia. Hoje é o 7º dia de guerra. O que eu tenho pesquisado e visto que o ser humano, meus amados irmãos, quando ele quer ajudar a pessoa, ele ajuda, entendeu? Então eu vejo hoje muita hipocrisia, tanto do lado da OTAN, como do lado também da Rússia. E eu vejo a Ucrânia dentro desse cenário, dentro desse tabuleiro. Eu vejo que a Ucrânia ela está isolada, porque os países da Europa, né, a OTAN, os 30 países que estão na Europa, se eles realmente quisessem ajudar a Ucrânia, eles já tinham ajudado, entendeu? Porque eu acho muito perigoso isso. Aí depois fica esse debate na ONU, cada um querendo tirar o seu de reta, entendeu? Então, o que é que eu quero dizer para vocês? É que as pessoas deixam acontecer as coisas para depois tomar uma atitude, uma grande decisão. Então, eu vejo uma grande hipocrisia. Mas vamos aqui, primeiro eu vou ler aqui para você por que o motivo de Putin invadir a Ucrânia. Aqui no G1 do Mundo, você pode ver aqui que isso aqui é a fala de Vladimir Putin. Aqui ele relata por que ele tem que invadir a Ucrânia e por quê e qual é o seu objetivo dessa invasão. A possibilidade da aproximação da Ucrânia com a União Europeia e com a OTAN é um dos principais pontos destacados pelo presidente da Rússia, Vladimir Putin, com a motivação para invadir o território ucraniano. Para ele, uma aliança militar da Ucrânia com a organização seria uma ameaça contra o Kremlin, contra o seu país. Então, por isso que esse é o argumento dele invadir a Ucrânia, porque se a Ucrânia passar para a União Europeia, que é a OTAN, com os 30 países, ele tem medo que a OTAN e esses países coloquem bombas nucleares no território da Ucrânia e ele se vê como uma grande ameaça. Esse é o objetivo. Aqui a OTAN significa, para quem não sabe, o Tratado do Atlântico Norte, né? É uma organização criada em 1949, no período da chamada Guerra Fria. Logo depois da Guerra Fria foi criado a OTAN, sob a liderança dos Estados Unidos, em oposição à União Soviética. Tá? O fim do bloco comunista em 91, que é o fim da União Soviética, a OTAN passou a atuar sobretudo como uma aliança que zela pelos interesses econômicos dos membros, que fazem parte hoje. E aqui também o Putin ele fala, além de ser vizinha da Rússia, está localizada na Europa e faz fronteira com a Polônia, Eslováquia, Hungria, Romênia, Moldávia, Belarus, Rússia e Crimeia. E aqui Putin vai dizer: no primeiro discurso de Putin, após a invasão da Ucrânia, Putin afirmou que foi obrigado a atacar e que não tinha como agir diferente. O presidente russo reforçou que tentativas anteriores de Moscou para resolver a situação da segurança na região eram sempre ignoradas. Então, chegou o momento dele tomar essa atitude, porque ele se vê ameaçada por todos esses países que fazem parte da OTAN e a Ucrânia está no meio dessa grande disputa. Para mim, essa guerra, claro que ele está atacando a Ucrânia, mas para mim essa guerra é da OTAN com a Rússia. Olha aqui são os países da OTAN que fazem parte aqui da grande Europa, né? E você vê aqui a Ucrânia no meio do fogo. Então, o interesse da Rússia aqui, preste atenção para você entender o que eu já li. O interesse da Rússia na Ucrânia, segundo Putin, é que a Ucrânia não pode entrar na União Europeia aqui de azul. Por quê? Porque, segundo Putin, se a Ucrânia passar, a Ucrânia está aqui em amarelo, passar aqui para o azul, que é a OTAN e a Europa, a Rússia de Vladimir Putin se vê ameaçada. Por quê? O que é que ele teme? É que se a Ucrânia for anexada à União Europeia, aqui os blocos dos países da OTAN podem colocar bases militares aqui. Veja que a Ucrânia faz fronteira com a Rússia e a Ucrânia fazia parte dos países da antiga União Soviética. Então,
O Vladimir Putin, ele quer resgatar todo esse território. Aqui eu vou mostrar um mapa aqui para você também. Olha, esses países como a Estônia, Letônia, Lituânia, né, aqui República Tcheca, Eslovênia, tudo isso aqui fazia parte da grande Rússia, da União Soviética. Então, com a queda em 91, esses países aqui todos passaram para a União Europeia. A Ucrânia não. Então, se a Ucrânia passar para cá, para esse lado, que é o lado democrático do Ocidente, que também o Brasil está incluído, Estados Unidos, a Rússia se vê numa grande ameaça. Mas quando a gente vai ver, no fundo, essa guerra é por poder, amém? Porque aqui todos os países têm o direito de viver a sua vida, têm o direito de ter o sistema que eles querem, né? Têm direito de ter os seus exércitos, e ninguém é obrigado a seguir outros países. Então, só por causa desse argumento é que Putin invadiu a Ucrânia. Aí a gente vê hoje esses grandes debates, esses grandes acordos, enquanto a Europa, que está aqui de azul, não se decide a usar a Ucrânia, né, a Rússia vem, ataca e mata muita gente. Então, aquilo que eu falei no começo, se realmente a OTAN quisesse ajudar a Ucrânia, eles iam e ajudavam. Como assim? Não agora que já começou a guerra, agora meu irmão e minha irmã, é só Deus para ter misericórdia do povo da Ucrânia, porque era para se ter evitado esse conflito. Se a OTAN tivesse já anexado a Ucrânia na União Europeia, a Rússia não poderia fazer nada mais, entendeu? A Rússia ia ficar isolada. Agora a gente vê aí que o presidente da Ucrânia, olha o que ele está dizendo para a Europa. Essa guerra aqui é entre, para mim, a OTAN e a Rússia, e a Ucrânia se vê nesses dois lados dessa moeda, porque a Ucrânia não quer entrar aqui, a maioria dos ucranianos não quer entrar na Rússia, porque tem uma parte que são da Rússia, a maioria quer fazer parte da Europa, porque o governo democrático aqui na Rússia é um governo ditatorial, aqui da Rússia, que só Vladimir manda em tudo, e a Ucrânia não quer, ela quer a liberdade que o Ocidente tem, o país que nós vivemos essa democracia. Olha aqui que o presidente está falando. Mostre que estão conosco, pede o presidente ucraniano aos europeus. Aquilo que eu falei, se a Europa realmente quisesse ajudar esse país, quisesse ajudar esse presidente que é judeu, aqui o Zelensky, eles tinham ajudado já. Agora parece que está essa reunião na ONU para ver se une para entrar, ver se consegue colocar a Ucrânia aí no bloco da OTAN, mas a gente vê que agora já é tarde, porque as pessoas estão morrendo, a guerra já começou e a gente não sabe para onde isso vai levar. Essa é a grande verdade. Mas ele está pedindo ajuda à Europa. É isso que eu te falo. Aqui a Europa, ela fica na dela, né? Ela fica aí com os argumentos dela aí, com as outras nações. Estão enviando ajuda sim, mas só de armamentos aqui para as pessoas combaterem a Rússia. Mas quem é que está pagando o preço? São os ucranianos, que sempre quiseram entrar aqui no bloco da Europa e nunca conseguiram. Então a gente vê que há um interesse maior por trás de tudo isso, tanto da OTAN como da Rússia. A Rússia alega sua defesa e a OTAN tem interesse aqui na Ucrânia por causa também das suas riquezas minerais. Então, por causa de poder, tanto da Europa, por causa do poder, tanto da Rússia, quem está sofrendo é o menor, a Ucrânia, que está em guerra e seu povo está morrendo. Esse homem, ele veio aqui a público, esses dias aqui, esse presidente, né, da Ucrânia, olha o que ele diz aqui: o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, fez um apelo para que a União Europeia ajude as forças de resistência de seu país para lutar contra as tropas militares russas. Mas a gente vê que até agora a Europa não fez nada, a OTAN não fez nada para ajudar esse povo militarmente, a não ser só com uma ajuda realmente de alimento e armas, colocando na mão aí dos ucranianos para lutar contra a Rússia. Então a gente vê que essas pessoas não estão preocupadas com quem está morrendo, cada um vendo seus próprios interesses. A Ucrânia fez uma opção pela Europa, olha, sempre fez, ela sempre queria entrar na Europa, mas
a gente vê que este caminho que gostaríamos de seguir. Eu gostaria de ouvir vocês, líderes políticos europeus, e que escolha a Ucrânia para ser conformada no bloco europeu. Por quê? Porque se realmente a Europa quisesse ajudar a Ucrânia nessa guerra, eles teriam feito uma reunião, a gente viu essa reunião aí, mas não vai dar em nada, eles teriam feito uma reunião séria e aprovariam, e assim eles iam entrar nessa guerra para ajudar e acabar rápido essa guerra. Vamos ler aqui. A Ucrânia fez a opção pela Europa, não pela Rússia. Este é o caminho que gostaríamos de seguir e eu gostaria de ouvir vocês, líderes políticos europeus, que a escolha da Ucrânia pode ser confirmada, declarou Zelensky, afirmado ter ficado satisfeito com a defesa da inclusão da Ucrânia na União Europeia, feito poucos minutos antes da presidenta do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, que em seu discurso condenou a ação militar russa. A Europa condena, mas não ajuda como a Ucrânia quer. O nosso povo está extremamente motivado, estamos lutando, eles estão lutando lá por nossos direitos, por nossa liberdade e por nossas vidas. Então a Ucrânia está no fogo tanto do orgulho e do interesse da Europa, como também do orgulho e interesse da Rússia. E eles estão sofrendo, estão morrendo. Então, aquilo que eu falei, quando a pessoa quer ajudar, ela ajuda, igual quando ela não quer. Então, esse mundo é assim, meus irmãos. Esse mundo é assim. Putin aqui com seu argumento, né, de invadir a Ucrânia, porque ele se vê ameaçado pelos países que já ingressaram na Europa, né? Olha aqui que ele diz, vou repetir, no seu primeiro discurso de invasão à Ucrânia, Putin afirmou que foi obrigado a atacar. Ele não foi obrigado a atacar nenhum. Isso é mentira, ele não foi obrigado a atacar a Ucrânia. Ele atacou porque ele quis. Olha aqui, e não tinha como agir diferente. O presidente russo reforçou que tentativas anteriores de Moscou para resolver a situação da segurança na região eram sempre ignoradas, porque ele vê a Ucrânia, se entrasse num bloco europeu, ele ia se ver como o seu território, que é sua fronteira, toda ameaçada, porque ele não quer que a OTAN coloque aqui bases militares, né, com ogivas nucleares, com uma ameaça ao seu território. Então a briga é por poder, né? A OTAN quer a Ucrânia e Rússia quer a Ucrânia. E quem é que está sofrendo com isso? A Ucrânia, o povo da Ucrânia. Até quando eles vão sofrer? Até quando a Europa vai realmente tomar vergonha na cara com os países europeus e decidir essa ajuda militar que eles tanto querem? O povo vai ter que morrer mesmo? Todo mundo vai ter que morrer? A Rússia vai ter que invadir, acabar com tudo e ficar com o território? Então a gente vê que é uma grande hipocrisia, tá? Eu espero que vocês tenham entendido o que eu quero dizer para você. Resumindo, essa guerra, na verdade, é por poder, é por poder tanto da Rússia que quer invadir a Ucrânia e tanto da OTAN que quer a Ucrânia para ingressar em seu território. Então a briga, na verdade, é da OTAN contra a Rússia pelo mesmo território. E quem está sofrendo é o povo da Ucrânia. Até agora a Rússia não chegou a um acordo com a Ucrânia e até agora a OTAN fica só enrolando ali na ONU. A gente não vê realmente uma decisão que o presidente quer, que é ajuda militar para que a Rússia pare com essa guerra e não mate o seu povo. Amém, meus irmãos? Então oremos pela Ucrânia, né? O presidente aqui está falando, ó, mostre que estão conosco, pede o presidente ucraniano na Europa e a gente vê que realmente a Europa não está com a Ucrânia, não toma nenhuma decisão e esse povo está morrendo, essa guerra, a cada dia ela está sendo sangrenta, muitas pessoas aí já perderam sua vida, crianças, famílias destruídas, tudo por poder e tudo por ganância do homem. Agora vamos aqui a um texto bíblico, para não ficar só em minhas palavras. Aqui a gente deu uma viajada no mundo geopolítico aí da região, mas eu quero mostrar aqui em Mateus 7, que a Bíblia é perfeita. Não julguem para que vocês não sejam julgados. Veja que realmente tudo que o Senhor fala para a sua igreja, para o seu povo, para a humanidade, é uma coisa equilibrada. O Senhor, nosso Deus, Ele é um Deus equilibrado.
né? Se os homens fossem equilibrados em suas atitudes, não haveria guerra, não haveria isso que nós estamos vendo. Não julguem para que vocês não sejam julgados. Então está acontecendo ao contrário. Olha o que ele está dizendo, pois da mesma forma que vocês, olha aqui, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem também será usada para medir você. Então o que Putin hoje está medindo quanto à Ucrânia, ele vai receber também na mesma proporção no futuro distante, ou em breve. Porque você repara o cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho. O que é que o texto está dizendo? Que para mim julgar o meu irmão, para me cobrar do meu irmão, eu tenho que ver que se eu tenho uma vida equilibrada, eu tenho que ver se realmente eu estou correto diante do Senhor. Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quanto há uma viga no seu? O texto está dizendo que tem que ser uma vida de equilíbrio, tanto de um lado como de outro. Se estivesse equilíbrio entre a Europa e a Rússia, essa guerra na Ucrânia já teria acabado. Mas a gente não vê que não há esse equilíbrio. O texto chama de hipócrita. Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Então, se Putin reparasse no seu olho, se a OTAN reparasse no seu olho o cisco de cada um, os defeitos de cada um, buscasse o equilíbrio, a diplomacia aqui, a gente não estava em guerra na Ucrânia, esse povo não estava sofrendo e morrendo. Olha que ele diz, não dei o que é sagrado aos cães, nem tirem suas pérolas aos porcos, caso contrário, estes as pisarão, e aqueles voltando-se contra vocês o despeçarão. É o que está acontecendo. Ele diz, peçam, lhe será dado, busquem, encontrarão, batem, a porta se abrirá. O que é isso aqui? É equilíbrio, entendeu? Isso aqui é consenso. Peçam, lhe será dado, busquem, encontrarão, batam, a porta lhe será aberta se tiver equilíbrio, se tiver diálogo, se tiver diplomacia e se tiver amor ao próximo. Todo aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Se houver esse amor ao próximo, se houver esse equilíbrio, se houver um coração voluntário aberto para negociação, a gente vai encontrar aquilo que a gente busca. O texto está dizendo, as portas serão abertas para o bem, não para o mal. Qual de vocês, de seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Isso aqui é uma vida equilibrada diante de Deus. Olha que ele diz, ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra. A gente não faz isso com os nossos filhos, então a gente não tem que fazer com o nosso próximo. Se vocês, apesar de seres maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem, é verdade. E esse texto 12 é que eu queria falar para você nessa reflexão sobre a Ucrânia. Isso aqui é o âmago da nossa vida. Assim tudo, façam aos outros o que vocês querem que lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Se isso estivesse ocorrendo tanto da parte da OTAN como da parte da Rússia, a Ucrânia não estaria em guerra. A Ucrânia está abandonada em meio à hipocrisia da OTAN, em meio à hipocrisia da Rússia de Vladimir Putin. Amém, meus irmãos? O texto é perfeito, Deus é perfeito. Assim, em tudo, faça aos outros o que vocês querem que lhes faça, pois essa é a lei e os profetas. Os homens realmente querem fazer a sua vontade, só pensam em si, só pensam no seu quadrado. A OTAN, a mesma coisa, o bloco europeu, e a Ucrânia se vê nessa grande guerra. Amém? Tudo que eu peço é que possamos orar pela Ucrânia para que esse desfecho venha se desenrolar o mais breve possível, porque pessoas estão morrendo, as pessoas já vai para 700 mil pessoas aí se refugiando aí na Polônia, nesses países que fazem aqui, ó, Letônia, Lituânia,
são todos aqui fronteira com a Ucrânia. A fronteira com a Ucrânia, onde tem mais recebido refugiado, é aqui na Polônia, que fica bem mesmo aqui em fronteira. Nós temos também aqui a Eslovênia, mas as pessoas estão chegando na Polônia porque é a fronteira mais forte aqui, a maior. Olha aqui, a Polônia aqui no mouse, preste atenção. Ela pega quase toda a costa da Ucrânia, então as pessoas estão se refugiando aí, fugindo dessa guerra sangrenta, amém? Fique com Deus, que o Senhor possa te abençoar e que o Senhor venha abençoar esse povo. Amém, meus irmãos? Até o nosso próximo encontro. Dê o seu like e compartilha esse vídeo para que chegue a muitos corações. Como sempre, tchau, bye, fui.